Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias junto comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Depois, eu vou ler o primeiro versículo, diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Amém, irmãos? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, para clamar o Seu favor, Pai. Glorifica o Teu nome através das Suas palavras, Senhor, através da Sua palavra exposta aqui nesta noite, Senhor. Fale conosco, nós estamos aqui somente para ouvir a Tua voz, Senhor. Tira todo o impedimento, tudo que não provém de Ti, Senhor. Fale conosco, trabalhe em nós, nos ensina, Senhor, para que saiamos daqui abençoados por Ti, pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. Eu faço essa oração com perdão dos meus pecados e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem se sentar. Bom, essa semana foi a semana do Dia Internacional da Mulher, né? E essa palavra era para ter sido ministrada na quarta-feira. E o Senhor coloca no meu coração a palavra para a gente falar de uma mulher. Essa mulher aqui, que na epígrafe do texto, aqui no decorrer dos primeiros versículos, já diz assim, que era uma mulher linda e inteligente. Né? Abigail era uma mulher linda e inteligente. O seu nome, o significado do seu nome era Meu Pai é Alegria. O meu pai é alegria. Esse era o significado do nome de Abigail. Só que ela era casada com Nabal, um homem rude e mau. Nabal tinha um significado por seu nome tolo, que era apropriado ao próprio nome de Nabal. Ele tinha esse comportamento, ele era um homem mau e rude, né? E uma mulher linda e inteligente era casada com um homem mau e rude, né? E ela era uma mulher linda e inteligente, mas também uma mulher sábia, porque quando a gente fala aqui, nessa palavra, Abigail era uma mulher sábia. E a sabedoria, a gente pode ser inteligente, a gente pode ter muito conhecimento, a gente pode estudar muito, mas isso não significa que somos sábios. A sabedoria, ela vem pela palavra de Deus. Ela vem de Deus, quando Deus nos dá. Então, nós agimos sabiamente porque vem de Deus. A pastora Joyce Meyer, ela definiu para mim com muita clareza. Ela disse que a sabedoria é todo conhecimento aplicado da forma correta diante de Deus, porque é Deus que nos dá. Então, é toda a sabedoria aplicada de forma correta. E aqui, só para introdução, eu sei que é uma palavra conhecida, eu acredito que os irmãos já conhecem, sabem bem dessa história, mas só para a gente introduzir essa palavra, para que eu passe aos irmãos o que o Senhor coloca no meu coração. Nabal, ele era da cidade de Maom, mas os negócios dele eram em Carmelo, no Monte Carmelo, onde eles ficavam lá. Carmelo eram uns montes ricos, assim, de vinhas. Então, assim, o comércio, o trabalho de Nabal ficava em Carmelo, mas ele não morava lá. E nessa época, na época que eles estavam aqui, nesse contexto aqui, era uma época de festa, que era a época de tosquia. Tosquia era uma época de festa, onde eles se reuniam, eles colhiam lã, eles estavam em alegria. Era um dia especial.
a todos que eles estavam num dia diferente do cotidiano normal, era um dia especial, né? E aqui a gente fala de um contexto de guerra. A gente estava aqui nesse contexto, é um contexto de guerra. Essa época aqui, Davi vinha fugindo de Saul, vinha lutando, vinha pairando aí, viajando pelos desertos, fugindo de Saul, né? Era um contexto de guerra. E nesse momento aqui, Davi, ele acabava de poupar a vida de Saul. Ele acabava de poupar a vida de Saul. O Senhor entregou Saul pela primeira vez nas mãos dele, e ele poupa a vida de Saul, né? E Saul, mesmo depois disso, querendo matar Davi, perseguindo Davi, continuando com a saga dele em matar Davi, em perseguir Davi, acabar com Davi, nesse momento aqui, ele reconhece quem era Davi. Ele reconhece quem era Davi, ungido do Senhor. E ele diz assim, ele reconhece e ele fala assim, eu sei que você é mais justo do que eu, que Davi é mais justo do que eu, mesmo eu tratando e fazendo mal a ele, ele tratou bem, ele fez o bem a mim. Ele reconhece, ali no capítulo 24, no versículo 20, ele reconhece. E ele diz assim, agora eu tenho certeza que de você será o reino de Israel, que você terá o reino de Israel, e o reino de Israel será firmado em suas mãos, porque até o inimigo, ele consegue reconhecer o ungido do Senhor. Ele pode não respeitar, ele pode querer acabar com você, mas o ungido do Senhor é o ungido do Senhor. Então, ele reconhece o ungido do Senhor. Né? Quando o Senhor derrama a sua unção sobre nós, pode qualquer pessoa querer tirar isso de você, mas você é ungido do Senhor, e até o inimigo vai reconhecer. Até o inimigo vai reconhecer. E era nesse contexto que ele vivia, né? Era nesse contexto que eles viviam. E depois, saindo dali, né, Davi vai parar ali próximo a Nabal, né? E aí começa agora a história que chega a Abigail na vida de Davi, né? Então, esse primeiro ponto aqui, eu quero ressaltar com os irmãos sobre o desprezo e o insulto. Às vezes nós vamos passar pela nossa vida por sermos desprezados, sermos insultados, né? Nós podemos sofrer insultos, desprezo, agressões verbais, mas o Senhor tem sempre algo melhor para nós. Quando o Senhor ele nos unge com a sabedoria que vem dele, isso pode mudar. As nossas atitudes podem mudar histórias, pode mudar o quadro das nossas vidas, pode mudar muitas histórias. E aqui a gente vê isso. E nessa mensagem, o Senhor tocou no meu coração, e o tema é: nossas atitudes mudam histórias. Muda a história. Às vezes você pode estar caminhando. Davi era um homem aqui de guerra. Eu li os primeiros momentos aqui com os irmãos, porque Davi era um homem de guerra. Para Davi era comum matar. Davi estava vivendo esse contexto. Era comum fugir e também matar. Mas ele reconhecia, assim como ele reconheceu Saul, que foi ungido do Senhor, não tinha mais a unção do Senhor, mas mesmo assim Davi respeitava Saul. E assim, Saul, mesmo não querendo, ele sabia que Davi tinha sido escolhido e que o reino de Israel seria firmado em suas mãos. Mas aí, Davi estava ali pelas redondezas, próximo a Nabal, né? Na cidade de Maom, e Davi estava com muitos homens, cerca de 400 homens, e Davi dependia de favor das pessoas, eles dependiam de ajuda das pessoas, ele dependia de alimento, e Davi, quando vê que eles estão ali, ele envia 10 mensageiros até Nabal e pede para que os mensageiros saudam a Nabal, que deem a paz,
que abençoem a vida dele e pede para ele, como eles estavam no momento de festa, eles estavam no momento de alegria, no momento de festa, de comunhão. Então, Davi pede para que os mensageiros vá até lá, eram 10 mensageiros, e saudam ele, informe eles que dê a paz, mas avise eles que Davi, durante o tempo dele no deserto, protegeu os homens de Nabal. Davi protegeu os homens de Nabal. Eles faziam como se fossem muros, como se fosse um muro, uma fortaleza, e ninguém conseguia atingir os homens de Nabal, por Davi. Pelos homens de Davi. Então, ninguém conseguia atingir, fazer mal, e Nabal não perdeu nada, nunca perdeu nada, por conta dos homens de Davi estarem ali e fazerem a segurança. Só que, muitas vezes, independente do que a gente faça, nem sempre a gente vai ser reconhecido, nem sempre a gente vai ser bem tratado. O que o Senhor nos ensina é que a gente faça o bem, que a gente pague com o bem, que a gente se prepare para isso. Porque você pode ter feito bem para alguém a sua vida inteira. Você pode ter feito bem 30 anos da sua vida para alguém. Mas não espere ser recompensado por isso. Né? E foi o que aconteceu com Davi. E Davi manda o povo lá e pede para que fale em nome dele, para que ele seja generoso, assim como Davi tinha sido com eles. E aí vem um insulto. Nabal diz assim: quem é esse Davi? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele sabia. Ele falou: eu vou abrir mão de alimentar o que foi abatido para os meus funcionários, de dar para os meus funcionários, para dar um que eu nem sei de onde vem. Eu nem sei quem é esse, nem sei de onde vem. Tem muitos homens aí que estão apartados de seus senhores e aparecem por aí, sei lá de onde vem, e eu vou ter que dar as minhas coisas. Davi foi desprezado, foi insultado, porque ele sabia quem era Davi. Ele sabia quem era Davi. E foi desprezado e desprezou. E quantas vezes essa situação pode acontecer conosco? Quantas vezes nós estamos em alguma situação, em algum lugar, e a pessoa conhece, sabe quem nós somos, mas nos despreza. Às vezes nos despreza até por algo que é lícito, mas as pessoas desprezam a gente, às vezes a gente não sabe nem por quê. Em algumas vezes nós sabemos, pelo fato de servirmos ao Senhor, nós podemos ser insultados e desprezados. E a Bíblia diz isso. Simplesmente por esse fato de você amar, adorar, servir ao Senhor, dedicar a sua vida ao Senhor, você pode ser desprezado e insultado. Mas que o Senhor nos abençoe e abra o nosso olhar para essas situações, que esse tipo de reação, de ação, não mude a nossa vida, não mude a nossa reação. Porque Davi aqui, ele ficou extremamente ofendido. Ele ficou extremamente ofendido. Quando os mensageiros dele voltaram e disseram o que tinha acontecido, ele ficou extremamente ofendido. Mandou amolar as facas, preparou todo o exército, pôs as facas na cintura e pediu para todo mundo se preparar, porque ele ia para matar todo mundo. Ele ia fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos, ele ia mandar matar todos os homens. Ele disse que ali, do sexo masculino, não ficaria um até o amanhecer. Naquele mesmo dia ele faria. O que pode a reação de alguém fazer na nossa vida? Que a gente esteja atento a isso. Porque, às vezes, a ação de alguém pode causar uma reação em nós, o que nós não devemos fazer. Porque ali, Davi poderia estar jogando o propósito de Deus na vida dele para fora, porque ele mesmo fala que Deus abençoe Davi. Porque se eu deixar algum vivo até amanhã, porque ele mesmo sabia que se ele fizesse isso, ele fazia algo que não era o que o Senhor queria. Mas a gente não pode deixar que o desprezo, que o insulto tire o nosso foco, o nosso propósito, que é o Senhor. O nosso propósito, que é seguir em frente com o Senhor, que é abraçar o propósito que nós temos, o que Deus tem para nós.
E aí Davi fica furioso, mas o Senhor é tão lindo que um dos mensageiros de Davi volta para contar, mas um dos funcionários, um dos servos de Abigail, encontra com ela e conta tudo o que tinha acontecido. Conta tudo o que tinha acontecido. E olha só, irmãos, nesse segundo ponto, eu quero deixar aqui para nós, o primeiro é a gente aprender a lidar com desprezo e com insulto. Mas o segundo ponto é quando a gente está na hora certa, no lugar certo, ter a atitude correta e a motivação correta. Porque às vezes a gente pode estar na hora certa, no lugar certo, ter uma atitude correta, mas a nossa motivação ser errada. E isso pode arruinar toda a nossa vida. Isso pode arruinar tudo. Mas Davi coloca, o servo avisa Abigail, e aí Abigail entra na história, e ela teve uma atitude sábia, além de muito bonita, inteligente, ela teve uma atitude sábia, e isso vem do céu, isso vem do Senhor, isso não é nosso, a gente busca e o Senhor nos abençoa, mas isso é do Senhor, e ela teve a atitude correta, ela viu que o que tinha acontecido, o marido dela sendo um homem muito mau e rude, ele não foi recíproco, ele podia ter sido, se fosse um homem também sábio, se fosse um homem generoso, porque ele tinha, e a atitude dele foi rude e muito ruim. Então, ela como uma mulher sábia, olha que lindo isso, gente. O Senhor dá a ela uma visão panorâmica do que ela está vivendo ali. Porque quantas vezes a gente age por impulso e a gente não consegue ver a situação, a gente não consegue ver o contexto, a gente não consegue ver o que o Senhor tem para nós, porque ali não era só aquilo, porque ela podia ter sido omissa. Eu vou fingir que nada aconteceu. Podia ser uma mulher amedrontada, meu marido é muito mau, e se eu fizer algo aqui, ela sabia. Nós conhecemos nossos maridos, não é verdade? A gente se conhece com quem a gente se relaciona, não é verdade? A gente está junto, conhece os nossos filhos, a gente conhece o nosso marido, a gente conhece com quem a gente lida, os nossos pais. E ela poderia ali ter se amedrontado, ela poderia ter ficado com medo e não ter tido atitude nenhuma. Eu vou fingir que eu não sei de nada, porque como eu vou sair daqui? Se eu sair daqui, ele souber... Né, isso pode ter passado pela cabeça dela, isso é uma elucidação minha, porque a gente fica imaginando ela como uma mulher ali, mas ela foi uma pessoa muito sábia. E quando ela soube disso, ela não hesitou, ela preparou tudo na hora. Uma mulher sábia, preparada, atenta, ela começa a separar todo o alimento, começa a separar os bolos, começa a separar tudo, porque Davi já tinha levantado os homens, eram 400 homens, 200 iam ficar lá embaixo com a bagagem, mas 200 iam subir, e eles iam acabar com tudo. E ela sabia, mas ela podia ter ficado quieta, porque eles matariam todo do sexo masculino, né? E às vezes a gente pode ser aquela que pensa assim, eu vou ficar viva aqui, vai ficar, né? Poderia ter tido qualquer atitude, mas não, preparada, atenta, sábia, separa tudo, separa os jumentos, separa 5 ovelhas, separa os bolos, separa tudo, separa as frutas, separa tudo, chama os servos dela, prepara as jumentas, põe os alimentos, tudo com o jumento na frente e fala, vai na frente que eu vou atrás. Ela nem pensou no que pode acontecer. Mas olha que lindo isso é o Senhor que dá. Ela via como ela teve uma visão panorâmica do que podia acontecer. Então, deixa eu fazer agora, eu tenho que me mover agora. Quantas vezes a gente reluta para se mover? Quantas vezes a gente reluta para levantar da cadeira? Quantas vezes a gente reluta e às vezes a gente se omite, a gente fica quieta porque acha que talvez não seja comigo, talvez não é para mim, talvez não.
Quantas vezes a gente precisa levantar e não levanta? Quantas vezes a gente precisa agir rápido e não age? Que o Senhor hoje nos unja, nos abençoe, nos dê essa visão panorâmica, nos faça enxergar tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para fazer, e levante pessoas sábias, mas corajosas, que enfrentam e vão à luta, e façam o que tem que fazer. E assim fez Abigail. Imediatamente, ela se levanta, se moveu, pegou tudo, desceu depressa. Quando ela está indo ao encontro de Davi, ele está descendo com seus homens. Que coisa linda. Ele está descendo com seus homens. E sabe qual a reação dela? Ela desce depressa do jumento, se humilha, se prostra diante dele e fala: aqui está a sua serva, com humildade. Ela não tinha culpa de nada. É isso que o Senhor nos ensina. Pede perdão você. Você não está errado, mas vai lá e pede perdão. Você não fez errado, às vezes você não fez nada, mas o Senhor quer uma atitude sua. Levanta lá. Se humilha diante de Deus. Levanta lá e pede perdão. Esse é o nosso papel. É coisa linda. Serva de Deus, abençoada. Se prostrou com humildade diante de Davi e pede perdão. Senhor, perdoa-me. A culpa foi minha que não vi seus mensageiros. Me perdoa porque eu não vi os seus mensageiros. A culpa foi minha. Perdoa, aceita o meu perdão. Aceita o meu perdão. Recebe os meus presentes. Recebe o presente que eu dou ao teu servo. O meu marido não se atentou. Homem rude, mau. Mas a culpa foi minha. Perdoa-me, Senhor. A culpa é minha. Perdoa, e ela não tinha culpa de nada. Mas olha que lindo, gente. Quando ela tem essa atitude certa, na hora certa, com a motivação correta, ela muda tudo. Essa história estava decorrendo por uma história de morte. Uma história de morte, de tragédia por todos os lados. Uma atitude dela muda a história. Isso vem de quem? Vem do Senhor. Mas Ele usa nós, a nossa vida, para fazermos o que tem que fazer. E o Senhor muda a história. Aqui, faz ela enxergar que não era só ali aquele momento, que não era só a vida dessas pessoas, que o Senhor tinha algo. E o mais lindo é que ela reconhece Davi. Ela reconhece quem era Davi. Ela sabia que não era só um homem de guerra. Ela sabia que Davi era ungido do Senhor. Davi era um escolhido. E olha isso, quando a gente serve a Deus, tem essa unção do Senhor, algo nos protege. Porque Davi ali ia acabar com a vida dele também. Ele poderia ter acabado com o propósito que ele tinha. Mas não, ela percebe. E ela quer ali também impedir, não só toda a morte, toda a tragédia na família dela, mas impedir que Davi perdesse o trono. Que Davi ficasse longe do propósito que Deus tinha para ele. Né? E no terceiro ponto, é essa sabedoria linda que o Senhor dá. Parece que ela via, porque ela muda a história ali. Imediatamente, Davi desiste, Davi volta, ela volta para o lugar da casa dela, da onde ela saiu. Provavelmente poderia estar amedrontada, porque assim ela saiu sem que ninguém visse ela. Mas ela volta para lá, vê que o marido está oferecendo um banquete, está embriagado, oferecendo um banquete para muita gente. Ela se cala. Olha a importância das nossas atitudes. Ela teve muitas atitudes aqui. E uma delas agora, que ela tinha que falar, mas se calar. É o momento certo de falar. O momento certo, a hora certa de falar. Ela já tinha feito muita coisa, mas agora era o momento de calar. E quantas vezes a gente, impulsiva,
marido bêbado, embriagado em casa, oferecendo um banquete. Ela não podia chegar e falar, olha aí o que eu fui resolver lá. Quase que você põe tudo a perder. Não é? Às vezes as mulheres são impossíveis, fala mais. Fala muito, quer falar. Não, mas tem momento que, é agir com sabedoria. É agir sem falar. É em silêncio. É aguardar o que Deus está fazendo. Porque quando a gente age, isso aqui é tudo Deus movendo. É tudo Deus movendo. Deus estava movendo ali a história em favor dela, em favor de Davi. A coisa mais linda. O que Deus estava fazendo. E ela fica quietinha. Fica quietinha, tem a hora certa de falar. Amanhã eu falo. Um homem rude e mau, ela podia estar amedrontada. Mas o Senhor move tanto em nosso favor quando a gente faz as coisas, quando a nossa reação é em favor do bem, do que a gente tem que fazer, do bem, pagar o mal com o bem, e se humilhar, e se prostrar, e não está preocupado com o outro, mas está preocupado com o nosso propósito, com a nossa vida. Entende? Às vezes a gente vai ter que se preocupar, não com o cotidiano aí, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, junto de Deus, com o propósito de Deus para a nossa vida, quando a gente chegar lá. É lá, não é só aqui. Aqui a gente age em favor do que o Senhor tem para nós e Ele reage em favor da nossa vida. Então os momentos são difíceis. Eu não sei qual é o momento, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei se você está sendo desprezado, eu não sei se você está sendo insultado, eu não sei se você está tendo que conviver com alguém que você não gostaria, eu não sei como está a situação na sua casa, eu não sei se é de desprezo, eu não sei se é de tristeza, se é de dor, se você convive com alguém rude, se a sua vida está de um jeito que você se entristece muito, coloca nas mãos do Senhor hoje, pede perdão, libera o perdão para essa pessoa, libera o perdão dessa situação, porque o Senhor está movendo, porque o Senhor está trabalhando e está movendo em favor da tua vida, não é aqui, é lá, não é aqui, é lá, não é agora, você pode não estar vendo nada agora, mas o Senhor está movendo em favor da sua vida. Abrace o seu propósito, deixa o Senhor realizar o propósito que Ele tem para a sua vida, se mantenha firme nas promessas do Senhor, no que o Senhor tem para fazer, e abrace o seu propósito, que você vai viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abigail fica quietinha, mas no dia seguinte, ela fala. E ela já sabia quem ela convivia, ela sabia quem era Nabal. Que ele ficaria furioso de saber o que ela fez. Ele ficou tão furioso que ele teve uma paralisia. Ele se paralisou. Eu acredito que seja, sei lá, como se fosse uma AVC. Ele ficou paralisado. Eu não sei, tá, irmão? Eu estou falando aqui. Ele ficou paralisado. O que a Bíblia diz é que ele ficou paralisado. Ele ficou paralisado por 10 dias. Ele se paralisou. Ela fez o que tinha que fazer e o Senhor reagiu em favor. Não que a gente queira que ninguém morra, que tenha que fazer, mas o Senhor vai agir da maneira que Ele tem que agir. É o Senhor que julga, é o Senhor que sabe o destino que Ele tem para cada um. É o Senhor que sabe. E depois de 10 dias, o Senhor fere Nabal e ele morre. E a vida de Abigail foi transformada. Por isso que eu digo que ela via de uma forma panorâmica. O Senhor agiu em favor dela, e a partir daí, a vida dela foi mudada. Ela impediu de que muito sangue fosse derramado, muito sangue inocente fosse derramado. Ela impediu muita tragédia. Ela fez com que Davi não perdesse o reinado do que ele tinha. Ela agiu em favor de muita gente. Olha o que o Senhor tem para mim e para você. Olha o que o Senhor tem para mim e para você. A responsabilidade nossa é grande. A nossa responsabilidade é grande de agir conforme o que o Senhor tem para nós. Não é a gente só está aqui ouvindo a palavra, não. A nossa responsabilidade é grande. Vista a responsabilidade do que o Senhor tem para você. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente pode impedir muita coisa. Uma atitude nossa pode impedir muita coisa. Uma atitude que a gente acha que é pequenininha, o Senhor vai te mostrar. E você pode mudar a história
de alguém, você pode mudar o quadro na sua casa, você pode mudar a história de alguém, você pode mudar muita coisa. Mas você vai precisar agir com sabedoria, na hora certa, diante da atitude certa, na motivação correta. Porque quando Abigail age dessa forma, ela impede sangue e muda a vida dela. Porque o marido rude e mau é morto. Davi fica sabendo e manda um mensageiro para que ela seja sua esposa. Num histórico, num quadro de morte, de sangue, de guerra, de destruição, de luta, nasce aí uma união. Abigail teve o favor do Senhor na vida dela. Além de toda a atitude que ela teve, o Senhor derramou favor na vida dela. Favor na vida dela. Ela não ficou só. E ela foi ser esposa de Davi. Ela foi ser esposa de Davi. E às vezes eu fico pensando que às vezes uma atitude nossa pequena... Eu vou contar uma atitude há muitos anos atrás. É uma coisinha boba, mas só para que os irmãos entendam que, às vezes, pode ser uma coisa sutil. Eu estava uma vez no Farol. Eu estava com meus pais, meus filhos no carro. Estava no Farol. E eu estava num lugar que eu não conhecia muito. Naquela época, a gente não tinha o Waze, né? Então, eu não conhecia muito para os lados de Itaquera. E eu parei no Farol e comecei a pedir ajuda para o carro que estava do meu lado, perguntar o sentido que eu precisava ir, para ele me orientar. Um senhor, com toda a paciência do mundo, ele começou a me explicar, só que nisso o farol abriu. E o motorista de um caminhão atrás acabou com ele. Começou a gritar, xingar ele, falou um montão para ele, parou assim do meu lado e começou a falar, moço, me perdoa. Eu estou perdida. Ele me ajudou. Eu estou perdida. Eu precisei da ajuda dele. Me perdoa, a culpa não é dele, é minha, porque eu não sabia onde eu estava. Ele olhou para mim e disse assim, desculpa, estou viajando a noite inteira, estou cansado, estressado, esse trânsito está me matando. Me desculpa você. E foi embora. Uma briga de trânsito pode causar muita coisa ruim. Pode causar muita destruição. Eu nem sei porque Deus fez eu lembrar disso agora. Mas, às vezes, é numa briga de trânsito que você pode mudar a sua vida para ruim. Você pode fazer alguém vir para cima de você. Eu estava com criança, meus filhos eram pequenininhos no carro. Eu estava com criança no carro. Às vezes, uma atitude rude e ruim pode fazer com que você leve até a morte as pessoas que estão com você ou até você mesmo. Então, as nossas atitudes, em alguns momentos, que mudam a nossa cabeça, porque quando a gente fica nervoso, quando alguém tira a gente do nosso normal, a gente pode fazer coisas que não deve. E é nessa hora que a gente tem que agir com sabedoria. Nessa hora não é agir por nós, não é agir por nós. Nessa hora é a gente tentar se centrar e agir com sabedoria. Porque, às vezes, uma outra pessoa pode causar algo muito ruim na gente, como aconteceu aqui com Davi. Davi já tinha, né, já tinha fúria, ele era um homem de guerra, mas ele ia matar um monte de gente no momento. E uma atitude sensata de alguém que estava fora mudou essa situação. Então, às vezes, é uma atitude pequena, é uma atitude boba, mas é uma atitude que você pode ter com sabedoria com o seu filho, quando ele está fazendo uma birra danada, quando ele está naquele momento de desobediência o tempo todo, isso muda a cabeça da gente, isso deixa a cabeça da gente doida. Eu falo porque eu tenho 4 em casa, uma hora um está brigando com um, com o outro, e você vai deixando a nossa, mas a gente precisa ter atitudes de sabedoria. Porque é nessa hora que a gente apazigua a situação e transforma ela em nosso favor. A gente se aproxima, o filho está fazendo mal, mas a gente consegue se aproximar dele com uma atitude boa da nossa parte. Mas se a gente tiver uma atitude desequilibrada, a gente pode causar muito dano, né? Então, que a gente esteja assim como Abigail, sábia, centrada, equilibrada, na hora certa, no momento certo, com a atitude correta,
na motivação correta para fazer o que Deus tem para nós. Ela conseguiu impedir muitas mortes, vingança com as próprias mãos e garantiu um futuro diferente para a vida dela. Ela garantiu um futuro diferente, de bênçãos para a vida dela, né? O Senhor tinha algo ali para a vida dela, né? E que a gente possa refletir, né, nisso e agir sempre com sabedoria, com calma, porque são muitas coisas envolvidas aqui, muitas coisas envolvidas para a nossa vida pessoal. Envolve a responsabilidade de servir a Deus, envolve a responsabilidade de servir o próximo, envolve a responsabilidade de ser generoso, de ser recíproco, de pagar o mal com o bem. É muita responsabilidade para a nossa vida. E é essa responsabilidade que a gente quer. Nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Ele nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, e é essa responsabilidade que a gente quer. Então, tome posse da sua responsabilidade. Abrace o que você tem, abrace o que o Senhor tem para a sua vida e vai viver o seu propósito, um propósito lindo, que o Senhor cumpra o propósito que Ele tem na nossa vida, que a gente descubra qual é esse propósito, que a gente siga firme servindo ao Senhor no propósito que Ele tem para a nossa vida, que Ele transforme. Se agora a gente estava seguindo a passos largos para o inferno, eu sei lá qual é a direção que você estava seguindo, mas que o Senhor transforme a rota da sua vida, que Ele faça conversão, que Ele mude a rota da sua vida, que você volte, que você faça a conversão para seguir com Jesus, o que Ele tem para a nossa vida. E para nós mulheres aqui, essa mensagem era de uma mulher. O Senhor tem muito a fazer na nossa vida. Às vezes, o Senhor vai querer que você seja uma Abigail, que você esteja disposta, que você seja sábia, mas vai ter dias que o Senhor pode exigir de você que você seja uma Débora, forte, decidida, determinada, juíza, que orienta, que manda fazer, que faz o que tem que fazer. Às vezes o Senhor vai querer isso de nós. Como os homens também. Essa mensagem é para todos. Que o Senhor queira isso de nós. Então que a gente tenha a atitude correta. Mas vai ter momentos de coragem. O Senhor vai nos dar um espírito de Jael. O Senhor vai querer que sejamos como Jael. Jael não teve medo. Ela recebeu o inimigo dentro da tenda. Às vezes o inimigo vai entrar. Às vezes o inimigo vai estar dentro. Mas a coragem, sabedoria, estratégia de deitar o inimigo, receber bem, fez o inimigo dormir, mata. Ele nem percebeu que morreu. São várias situações de estratégia, são várias situações que nós temos que lidar. Nós temos que lidar com várias situações durante o nosso dia, mas que o Senhor abra o nosso olhar, o nosso entendimento. Se é para você lidar como Jael, faça, confia no que o Senhor tem para você e vai. Confia no que o Senhor tem para você e faça. Jael foi estratégica. O inimigo entrou na tenda, ela recebeu, estou com sede, me dá água. Ela deu leite. Ela fez o melhor. Ela tratou bem. Porque às vezes nós temos que tratar como o Senhor quer. A direção é do Senhor. Ela tratou bem, mas o Senhor permitiu, entregou Císera, um comandante do exército. Ele era um comandante fugitivo. Entregou ele nas mãos dela, pôs ele para dormir, deu leitinho, cobriu ele, com a estaca. Ele nem viu, não sabe nem de onde veio isso aqui. Ele morreu e pronto. Morreu cobertinho ali, ela cobriu ele. Tchau. Tem situações que a gente vai ter que agarrar. É ajoelhado, é orando, se prostrando, adorando, se humilhando e recebendo o que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos ter muitas estratégias, muitos modos de viver, muitas situações. Às vezes, você vai ser a pessoa mais inteligente, você pode ter todo o conhecimento, você pode estudar muito, você pode ter muitos diplomas, mas, na hora de lidar, é a sabedoria do céu. Na hora de fazer, Senhor, derrama Tua graça. Derrama Tua graça, me dê sabedoria para lidar, me dê sabedoria para fazer. E o Senhor é maravilhoso,
fiel à sua palavra. O que tem aqui que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, vai ser muito melhor do que você imagina. Ele muda a rota da sua vida, Ele muda o seu futuro, Ele transforma. Abrace o seu futuro aqui nessa noite. Abrace o que o Senhor tem para você. Abrace o seu propósito. Abrace o propósito lindo que você vai viver para a honra e glória do nome do Senhor. Você vai viver e vai glorificar o nome dEle. A sua vida vai ser para a glória dEle. No nome de Jesus. Que essa palavra alcance o seu coração. Que o Senhor alcance o seu coração. Te dê uma vida abençoada. Uma semana abençoada. Te dê muita sabedoria. Unja a tua vida com sabedoria. Unja a tua vida com o que Ele tem para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. O nome do Senhor seja louvado em nome de Jesus.